Olá, meu povo, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, que Deus possa prosperar os teus caminhos. Nós vamos agora a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas como eu sempre peço, eu quero pedir para você, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar esta mensagem, e quando você compartilhar, avisa para os teus contatos, se eles não são inscritos, que eles se inscrevam no canal. Isso é muito importante, o canal se torna relevante na plataforma do YouTube quando isso acontece. Aí nós vamos crescer, e crescendo a palavra do Senhor vai se expandir muito mais, porque aí nós vamos alcançar muito mais pessoas. E você fazendo isso, você vai estar me ajudando o nosso canal. O objetivo nosso é só esse, é semear a santa e gloriosa palavra do Senhor. Nós vamos agora a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Espere aí só um minutinho. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Muito bem, muito obrigado por você ter me aguardado até aqui. Nós vamos agora à leitura da palavra do Senhor. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo. Livro de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso 39. Uma passagem bem conhecida que fala sobre a crucificação, onde há o diálogo entre aqueles dois malfeitores que foram crucificados junto com Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, queridos? Nós vemos aqui essa passagem que é bem conhecida, né? Passagem que fala sobre os dois malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. Um blasfema contra ele, o outro o defende e fala com ele ao final: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E aí nós vemos que ele, de alguma forma, ele reconheceu Jesus como Senhor, porque ele o chamou de Senhor, e reconheceu Jesus como Rei, porque falou que ele tem um reino. Então, já é uma situação que a gente precisa entender. Ali, eu entendo que aquele homem, de certa forma, ele estava pedindo perdão ao Senhor, ele estava se arrependendo dos seus pecados, enquanto o outro não teve o mesmo arrependimento. O outro ainda blasfemou contra Jesus, duvidando que ele pudesse fazer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos. Primeiramente, o nome dessa mensagem é Derrotados na Vida, Vencedores no Calvário. Haviam no Calvário dois malfeitores e Jesus, todos na mesma condenação. Jesus de forma injusta e os outros dois estavam ali por recompensa dos seus erros. Então a gente vê que é o que estava acontecendo naquele momento. 3 pessoas sendo punidas no mesmo lugar por assuntos diferentes. E aí nós vemos, por exemplo, aqui nós falamos sobre derrota, né? Falamos sobre os derrotados do Calvário, e nós vamos ver que quando nós atentamos para os fatos, vemos 3 situações. Um homem derrotado pelo pecado e punido pela cruz. Um homem derrotado pelo pecado, mas que pela sua atitude e decisão seria justificado pela cruz. E um homem moído pelo pecado da humanidade, mas Senhor de tudo, até mesmo na cruz. Estes eram os 3 que estavam ali. De um lado, Dimas, do outro lado, Gestas, e ao meio, Jesus. Esses nomes, Dimas e Gestas, você não vai encontrar na Bíblia, porque ela não cita. Você vai encontrar isso se você ler livros que falam sobre a história do povo de Israel. Então é provável que você encontre lá. Mas, seguindo em frente, como entender cada situação que nós vimos aqui agora? O primeiro derrotado, assim como qualquer um de nós, tem direito à escolha, pois ainda está nesta terra e com vida. Qual deveria ser a sua atitude estando na mesma situação?
O primeiro derrotado, que é aquele que blasfema contra Jesus, ele estava a poucos centímetros do Salvador. Ele poderia ter se arrependido e poderia ter pedido perdão, e com certeza Jesus o perdoaria. O segundo derrotado, assim como qualquer um de nós, tem o direito a escolher a salvação ou não, que no momento está tão perto que podemos quase tocar. Aquele segundo homem, ele entendeu que Jesus era o Salvador, ele entendeu que Jesus era Senhor, que Jesus era Rei, e ele, de uma forma indireta, ele pediu perdão. Ele defendeu Jesus diante do outro que estava blasfemando, e antes de concluído, ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Então ele reconhece que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor, e isso com certeza vai ser para ele com um benefício. Com certeza Jesus o perdoou. Por quê? Porque em seguida Jesus responde para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele vai com você, ele vem comigo. Aquele homem que havia pecado, que havia sido derrotado na vida, estava naquele momento sendo vitorioso no Calvário. Diferente do outro que apenas blasfemou, não aceitou que deveria pedir perdão, não aceitou que aquele seria o Filho de Deus. Ele até falou de uma forma sarcástica, ou seja, duvidando que ele pudesse ser o Filho de Deus. E aí nós vamos ver aqui, de que forma somos derrotados no Calvário. Vamos esquecer um pouco a derrota na vida, porque a vida ela é muito cheia de incertezas. Muitas vezes nós passamos momentos na vida muito excelentes, bons mesmo. De repente passa aquele tempo bom, chega um tempo de trevas, e ninguém está livre disso. Agora, a vitória maior nós precisamos ter no Calvário. Essa é a vitória que vai nos levar para a vida eterna. Porque se formos derrotados no Calvário, nesta aliança que Jesus fez com a humanidade, se nós não formos vencedores nesta aliança, nós vamos para a vida eterna, mas em outro lugar. Então é muito importante que nós entendamos isso. De que forma somos derrotados no Calvário? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando nossos erros não são motivos do nosso arrependimento. Quando nós somos pecadores que somos, mas não aceitamos que precisamos do perdão de Deus. É muito comum nós sairmos por aí fazendo um evangelismo, entregando um panfleto. Quando nós falamos que precisamos do perdão do Senhor, tem pessoas que na hora perguntam: mas perdão do quê? Eu não fiz nada, eu não tenho nada, eu não faço nada. As pessoas usam muito esse jargão: eu não roubo, eu não mato, eu cuido da minha família, eu cuido dos meus filhos. Agora deixa eu te falar uma coisa: não roubar, não matar, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, trabalhar, ser um cumpridor dos deveres, isso não é motivo de salvação, isso é obrigação para todos nós. Eu sou obrigado a cuidar bem dos meus filhos, eu sou obrigado como cidadão a ser cumpridor dos meus deveres, eu sou obrigado como homem a ser um bom pai, um bom marido, eu sou obrigado a viver bem na sociedade. Isso é uma obrigação, isso não é motivo de ninguém soltar foguete. Somos obrigados a isso. Sabe quando que é a coisa que você vai dizer que a pessoa pode fazer alguma coisa nesse sentido, achando que ela beneficia alguém? É quando você faz as coisas para alguém e você não tenta tocar trombeta sobre aquilo. Isso é relevante. Isso é relevante quando alguém descobre que alguém fez algo por outra pessoa, mas que ninguém nem sabia quem era essa pessoa. Isso é relevante. E eu não tenho que ser relevante para o homem, isso tem que ser relevante para Deus. Deus é quem vai olhar, sabe? Por isso que Ele mesmo ensina: o que a tua mão direita dela, a esquerda não precisa saber, porque não adianta. Então tem pessoas que acham que eles são bons, que eles são livres, que eles são dignos do céu, porque eles são cumpridores dos deveres. Espera aí, digno do céu por causa disso? Isso é uma obrigação tua. Ser bom, ser uma pessoa correta, isso é uma coisa que todos nós precisamos ser. Eu não preciso receber a promessa do céu para fazer isso. Eu tenho que viver, isso tem que ser parte do meu caráter. Eu tenho que ter esse caráter. Eu tenho que ter um caráter de homem de bem, sabe? Todos nós precisaríamos ser assim. A gente sabe que nem todos são, mas precisaríamos ser assim. Então, quando aqui eu falo sobre derrota no Calvário, é arrependimento.
Todas as coisas que nós fazemos de errado, nós temos que nos arrepender. Não é achar que por causa das coisas boas eu estou salvo. Não, nós cometemos muitos erros. A maior situação nossa que nós precisamos entender com relação ao Calvário é que nós temos que aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador e cumprir os mandamentos. Isso é relevante. Então é muito importante. O primeiro derrotado estava a poucos centímetros de quem poderia salvá-lo. Mas qual foi a sua opção? Ele apenas escarneceu de Jesus. Ele apenas debochou. Hoje, você liga muitas vezes a televisão, você vai ver um programa humorístico. Quanto deboche não tem da fé das pessoas? Quantos deboches? Quantas pessoas não debocham de pastores, não debocham do padre, dos sacerdotes que pregam a palavra? Eu quero dizer para você, meus irmãos que estão me assistindo, não quer dizer, eu não estou aqui defendendo o pastor, não estou aqui defendendo o padre, eu estou defendendo a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas colocam todos na mesma condição. Então, precisamos tomar um certo cuidado quando se falamos de pessoas como padres, pastores, pessoas que pregam a palavra. A gente sabe, por exemplo, que existem coisas ruins em todo lugar. Você entra dentro de uma igreja, você vai encontrar pessoas de todo tipo. Você vai encontrar pessoas excelentes, você vai encontrar pessoas boas, vai encontrar pessoas que às vezes estão machucadas no seu íntimo, no seu coração e ainda não foram libertas. Essas pessoas muitas vezes, elas não tratam as coisas como deveriam tratar. Essas pessoas precisam ser compreendidas também. Não podemos pegar essa pessoa e crucificar. Aí eu uso a palavra de um pastor amigo nosso que um dia falou uma coisa: se o teu dedinho estiver inflamado aqui por causa da unha, que deu um problema, o que você faz? Você trata ele para ser curado ou você corta aquela parte que está machucada? Você trata, né? E por que nós não fazemos o mesmo com as pessoas? Precisamos fazer isso. Voltando aqui para a nossa palavra. Segundo, quando a salvação está a poucos metros de nós, mas a nossa arrogância não nos permite enxergar. Hoje nós vemos muito disso. Nós saímos na rua fazendo evangelismo, convidamos pessoas para vir à igreja conhecer a palavra de Deus e as pessoas acham que não precisam. Não preciso de nada disso não. Eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus. Aí eu lembro de uma passagem que está no livro de Atos, quando os filhos do sacerdote Seva resolveram sair para expulsar demônio. E quando foram expulsar demônio de uma pessoa, os demônios olharam para eles e falaram assim: nós conhecemos Jesus e sabemos que eles falam, né? Em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia! E aí aqueles demônios falam para aquelas pessoas: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, e vocês quem são? E partiu para cima deles, sentou o cacete. Então, são situações assim que às vezes as pessoas falam: eu conheço Jesus, eu já tenho Jesus. Como? De que forma você tem? Então precisamos, que as pessoas precisam conhecê-lo. Nós precisamos conhecer Jesus, precisamos saber quem Ele é, precisamos saber o que Ele tem para nós no dia a dia. Qual é o caminho que nós precisamos seguir, caminhar. Então, se nós caminhamos junto com Ele, nós temos uma probabilidade muito grande de sermos os vitoriosos no Calvário. Mas precisamos seguir em frente, não podemos parar. Amém, queridos? Terceira situação: quando preferimos pagar o preço da dúvida e permanecer na incredulidade. Muitas vezes falamos das testemunhos de pessoas que viveram situações difíceis, situações até mesmo que as pessoas tiveram na beira da morte, e essas pessoas foram salvas, porque Cristo as tirou da vida que estava levando, Cristo as libertou, e as pessoas duvidam. Ela prefere pagar o preço, porque a questão é quando chegar no final, qual vai ser a situação? Como será a situação naquela passagem final da morte, da vida para a morte? Como é que será aquilo ali? Eu não faço a mínima ideia como seja. Então, eu não vou pagar para ver. Eu vou ficar na presença do Senhor. Vou ficar aguardando o que Ele tem para mim ainda nesta terra, e depois o que Ele tem para mim lá do outro lado. Livro de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós na eternidade. Então não duvide, porque Deus é maior. Amém, queridos? 4. Quando o testemunho de Jesus não nos traz dor,
mas sim motivo para escárnio, motivo daquele cara que estava na cruz. Ele estava passando pelo mesmo problema, ele estava sendo crucificado. Crucificação é morte maldita, era naquele tempo chamada de morte amaldiçoada. Só pessoas de crimes hediondos sofriam aquela punição, e mesmo naquele momento aquele homem preferiu escarnecer do que ele reconhecer a dor de Jesus, aquilo que estava acontecendo com ele mesmo, e que ele poderia ter sido livre daquilo que ele estava vivendo naquele momento, mas ele não quis. E hoje, nos nossos dias, tem muita gente, eu conheço pessoas que está na beira de uma cama, está deitado numa cama, passando por um problema difícil, e você fala de Jesus para aquela pessoa, e a pessoa não quer saber, ela não se importa, ela quer pagar para ver mesmo. Então é muito importante que a gente entenda isso. 5. Quando a comunhão com os santos se torna um peso ao invés de uma satisfação. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Queridos, às vezes tem pessoas que estão dentro das igrejas e ela não tem prazer na comunhão com os irmãos. Elas até vão na igreja, assistem o culto, participam ali daquele momento, mas às vezes ao final do culto você não consegue nem conversar com essa pessoa. A pessoa, ela prefere, acabou o culto, ela não quer amizade com ninguém, não quer, sabe, eu estou falando de igrejas grandes, não estou falando de igrejas pequenas, que é mais comum o pessoal ser mais unido, mas nas igrejas grandes tem pessoas que elas já preferem. Eu já escutei uma pessoa uma pessoa me contou que alguém disse o seguinte: ah, eu prefiro aquela igreja ali e tal, porque ali eu entro e saio e ninguém sabe quem eu sou. Parece brincadeira, né? Como é que uma pessoa dessa vai querer viver na eternidade junto com outras pessoas? Nós precisamos aprender isso, nós precisamos aprender a perdoar o nosso irmão, a reconhecer que o nosso irmão errou, mas que ele é digno do perdão. Porque o curioso é que se for comigo eu quero perdão, quando é para os outros eu quero a morte. Sabe, é muito comum isso no meio do povo. Aí eu falo do povo de Deus, que quando você fala do mundo é uma coisa. O povo do mundo que não tem a compreensão da palavra de Deus, às vezes a gente entende até que eles têm uma certa forma de agir que não é correta, mas a gente entende, eles não têm conhecimento da palavra, eles não têm conhecimento de Deus, eles não têm conhecimento daquilo que Jesus fez na cruz. Apenas eles entendem que tem um homem crucificado na madeira, mas não sabem nem porquê. Se perguntar para muita gente como chegou aquilo, eles não sabem dizer. Eles vão lembrar que Jesus morreu numa manjedoura, porque isso mostra nos filmes, mas eles não vão lembrar as passagens que Jesus teve nessa terra, os ensinamentos que ele deixou. Essas pessoas não conhecem nada disso. Então nós precisamos entender que essas pessoas normalmente elas vão agir dessa maneira, mas quando isso vem de dentro da igreja, pessoas que não querem saber da amizade, da comunhão com outros irmãos. Então há casos assim mesmo, há casos de pessoas que eles estão na igreja, mas é aquilo: eu não quero nada com ninguém. Eu já tive situação de pessoas que falou: não, a minha casa não, minha casa é minha, né? O meu negócio é só na igreja, e olhe lá com quem. Desse jeito. Eu até entendo, é um direito da pessoa. Por exemplo, nós temos o ministério, nosso ministério em células. Muitas casas se tornaram célula. Minha casa foi célula durante muito tempo, mas eu escutei falar muitas vezes lá dentro do ministério de células, quando eu fiz os cursos, antes de eu me tornar pastor, eu fiz curso de célula, eu participei das reciclagens e tudo mais, e eu escutava falar pela nossa coordenadora que muita gente já tinha dito que a casa dela não, célula na minha casa eu não quero, vai sujar o meu sofá, vai sujar a minha sala, aquela criançada que vem e tudo mais. As pessoas estão preocupadas com os bens materiais. Eu acho que é um direito seu, tudo bem, não estou dizendo que a pessoa vai morrer por causa disso no pecado, não. Mas é uma questão, por exemplo, que nós deixamos de ser mais abençoados porque limitamos a nossa frequência junto com o povo de Deus, limitamos, tipo assim, a minha casa é do portão para fora, para eles, lá dentro não dá, para dentro é só minha família. Então é muito importante que a gente entenda isso. E olha que tem casas aí em apartamentos de luxo que são células, apartamentos de luxo que recebem pessoas que vêm de outros lugares, não é do mesmo prédio, às vezes tem também,
mas pessoas que vêm de outros lugares, que às vezes não são nem daquele poder aquisitivo, mas como moram naquela redondeza, participam daquela célula, um apartamento bonito, uma casa bonita, e a pessoa vai lá, é bem recebido, e em compensação em outros lugares que poderia haver uma célula, porque é um pessoal até mais simples, um lugar de melhor acesso, as pessoas não querem, porque as pessoas não se incluem naquilo que a palavra de Deus diz no livro de Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eles não querem isso. E quando você não quer isso, você se distancia. E quanto mais você se distancia do povo de Deus, dos seus irmãos na fé, mais você se distancia de Deus. Porque o nosso Deus está no meio da comunhão, da unidade. Então pensa nisso aí, é muito importante, sabe? A gente assistir vídeos é muito bom, a gente ouvir louvores é excelente, mas tenha comunhão na igreja, participe de uma célula. Vai ter uma festa, vai ter um almoço na igreja lá, nós vamos reunir, todo mundo, cada um vai levar um prato, vá participar junto, vá conhecer as pessoas, vá conhecer quem são as pessoas, você vai descobrir que você é igual a elas. Você não é muito diferente delas não, apenas você restringe a sua vida de uma forma que as pessoas não conhecem você. Então pense nisso aí. Número 6. Quando o Deus Criador, que um dia enviou seu Filho para morrer por nós, deixa de ser prioridade em nossa vida. Qual é a prioridade que você tem na vida, meu irmão? É a novela? É o teu trabalho? É o teu lazer? A nossa prioridade tem que ser Deus. Deus acima de todas as coisas. Porque você tendo Deus acima de todas as coisas, todas as demais serão cumpridas. Livro de Mateus capítulo 6, 33 diz que buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não é nenhum tipo de situação que as pessoas muitas vezes acham que Deus quer ser primeiro e nada mais. Não, Ele sendo o primeiro, todas as demais coisas serão perfeitas na tua vida, ou chegarão perto da perfeição. Quando você coloca Deus como primeiro na sua vida, a sua vida espiritual vai estar bem o seu casamento, vai estar bem a sua casa, vai estar bem o seu trabalho, porque você vai ter paz. Então pensa nisso aí, Deus tem que ser a nossa prioridade. Se você não tiver Deus como prioridade, você é um derrotado no Calvário, porque Ele mandou o Filho para morrer por mim e por você. E se você não tem isso como prioridade, meu querido, com certeza será difícil para você alcançar a eternidade com o Senhor. Mas tem como mudar, ainda é tempo. Enquanto há vida, há esperança. Tem um ditado popular que diz assim: depois que desceu a sepultura não dá mais, tem que ser antes. Então pense nisso, coloque isso diante do Senhor, coloque a tua vida diante do Senhor, tenha Deus como prioridade. E para a gente encerrar finalmente, quando trocamos a cruz pelos banquetes do mundo. Quando você troca a cruz pelos banquetes do mundo, você está decretando a sua derrota no Calvário. Quando a cruz deixa de ser o elemento principal para a sua vida como fé, você está decretando a sua derrota. Muitas pessoas, eles deixam de participar de um culto, porque ele diz assim: mas culto tem toda semana, esse evento aqui é especial, esse eu não posso perder. Mas será que não era naquele dia que Deus ia trazer a tua vitória? Será que não seria aquele dia? Porque a tua vitória, muitas vezes você está buscando ela, e como ela começa a ficar demorada, você acha que Deus não está ouvindo a tua oração. Mas é que Deus, Ele tem um cronograma para cada um de nós. A minha vitória, ela vem pela minha perseverança. Deus está vendo isso, Ele está sondando o meu coração. Então Ele está vendo a minha busca, e através da minha busca Ele vai trazer a minha vitória. Só que a vitória que Deus vai me dar não é no meu tempo, é no tempo dEle. Eu preciso estar focado nele. Ele tem que ser minha prioridade. Eu tenho que ser um homem arrependido dos meus pecados. Eu tenho que ser alguém que valorizo a cruz. Eu tenho que ser alguém que valorizo a comunhão. Eu tenho que ser alguém que caminho na presença do Senhor de uma forma sem restrições.
Então a gente precisa entender isso. E as pessoas muitas vezes valorizam as coisas, os banquetes, porque na realidade o mundo vai te oferecer muitas coisas. Agora a opção é tua de aceitar ou não. O nosso Deus não vai descer e muito menos mandar um anjo para dizer para você o que deve e o que não deve fazer. Você tem que ter essa compreensão. E essa compreensão você encontra como? Convivendo no meio do povo de Deus, participando das células, participando dos cultos, participando das comunhões, participando do meio. Então você vai realmente encontrar aquilo que você quer nesse tempo. Agora, se você é do tipo que, quinta-feira tem culto, não, mas tem um show em tal lugar, eu vou pro show, vou no culto outro dia. Vai ter uma comunhão entre os irmãos, não quero saber, eu vou numa festa lá de um amigo meu que trabalha comigo, aí vai naquela festa com bebedice, com tudo, que você diz, não, mas eu não bebo, eu não fumo, mas você está naquele meio. E aquilo ali vai te contaminar de alguma forma. E você poderia estar num lugar melhor, e aí você está num lugar onde realmente não lhe cabe. Eu já tive essas experiências quando eu voltei para os caminhos do Senhor. Eu achei até que eu estava sendo discriminado pelo povo por causa do cristianismo, por causa da fé. Aí o pessoal falou, não, mas porque você se converteu, eu não vou estar trazendo você, convidando você para essas festas que a gente participa. E eu acabei indo numa delas para tirar a prova. Tirei a prova, nunca mais voltei. Eu prefiro estar em lugares onde a palavra de Deus está ali, aonde o Espírito Santo está no comando, aonde pessoas que estão ali fazendo, não estou dizendo com isso que eu deixei de ter amizade, não, eu frequento a casa dessas pessoas que são meus amigos, tenho um extremo respeito por todos eles. Se eu tiver a oportunidade de chegar na casa deles, eu oro, eu prego a palavra, mas respeito eles pela fé que eles têm. Agora, se eu tiver que fazer uma opção entre duas festas, poxa, o amigo tem uma festa num domingo, 7 horas da noite, mas no domingo, 7 horas da noite, eu tenho um compromisso com a igreja em que eu congrego, a igreja em que Deus me colocou. Então, o meu amigo me perdoe, quando terminar o culto, dependendo da situação, eu até vou lá. Se for um aniversário, eu mando um presente, eu vou dar um abraço nele no outro dia, mas me perdoa, porque eu tenho esse compromisso e eu não vou mudar. Eu me lembro que certa vez, eu gostava muito, hoje já há muito tempo que eu não faço isso, larguei de mão porque as pernas já não ajudam, joelho já andou dando umas falseadas, não dá. Futebol, sempre fui apaixonado por futebol. Eu, se deixasse na minha juventude, eu jogava manhã, tarde e noite, era que nem remédio homeopático, cada 8 horas. Só que chegou um tempo, a idade já vai retendo um pouco a gente nessa situação. Eu parei com o futebol. Mas antes, um pouco tempo antes, eu ainda estava participando de algumas coisas, e um dia eu fui conversar com os amigos que queriam que eu participasse de um futebol que eles tinham toda quinta-feira. Aí aconteceu que eu não poderia faltar. Era um futebol que eu tinha que estar toda quinta-feira lá, por causa de eles colocaram as regras deles, e eu falei para ele, gente, me perdoa, primeiramente que quinta-feira não dá. Quinta-feira eu tenho culto na igreja em que eu congrego e eu não vou deixar de ir para o culto para jogar bola. Se fosse num outro dia, eu poderia até participar, desde que não me fosse obrigado a estar todas as vezes que vocês estão. Porque a única coisa ao qual eu me obrigo, naquela época eu falei, é a minha vida com Deus, a minha família e o meu trabalho. É a única coisa que eu me sinto que eu não posso estar longe. É a única coisa que eu sinto que eu não posso estar longe. Então, não se trata de obrigação, mas eu me obrigo a fazer. É estar com Deus, é estar com a minha família e principalmente naquela época o meu trabalho, porque eu necessitava dele para viver. Hoje, totalmente diferente. Hoje eu tenho outras opções. Hoje eu já estou aposentado, eu posso até optar por fazer algum tipo de esporte aí num horário que não me comprometa, mas desde que não me comprometa o meu relacionamento com Deus, porque tudo aquilo que compromete o meu relacionamento com Deus, ele vai me distanciar dele. E se eu me distanciar dele e voltar ao velho homem, eu não sou, ele não quero ele de volta. Deixa ele onde ele está. Deixa o novo homem cuidar do que está cuidando, deixa eu seguir a minha vida como eu estou. Amém, meus queridos? Eu espero que você possa ter entendido esta palavra, que isso aqui possa trazer algo no teu coração, para que você possa entender a questão da vitória na vida, vitória no Calvário, ou derrota num e no outro, né? Só para a gente concluir, salvação e vida eterna não é prerrogativa de Deus. Não é Ele que escolhe, mas as nossas ações.
qual a sua escolha, a cruz ou o mundo? Não podemos servir a dois senhores. Ou você escolhe a cruz, ou você escolhe o mundo. Não tem como servir a dois senhores, porque você vai acabar desagradando alguém. Amém? Eu quero fazer uma oração nesse momento, e depois nós estaremos fazendo as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esta palavra, Senhor. Obrigado por mais esta palavra que podemos colocar no vídeo, que podemos transmitir a todos aqueles que sentirem no coração de assistir. Que ela venha, Senhor, encontrar guarida em cada coração que abrir a tela para ouvi-la. E que no nome de Jesus, Papai, que ela possa também trazer discernimento e salvação à vida dessas pessoas. Que em nome de Jesus nós possamos continuar juntos, caminhando, sendo instrumento nas tuas mãos, fazer a tua vontade, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço. Guarda a vida de cada um daqueles que estão assistindo esta mensagem. Guarda a minha vida, a minha família, e que a paz do Senhor reine sobre nós em todo o tempo. Que tudo seja para a glória da tua majestade. Te louvo nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você estar me acompanhando até aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.